Oi, pessoal, meu nome é Maria Rita e os demais integrantes do grupo são Andriele, Islânia e Rebeca, e a gente vai falar sobre as diferenças entre a agricultura familiar e o agronegócio. Para isso, vamos trazer as definições de agronegócio e agricultura familiar, características desses dois âmbitos agrícolas, pilares do agronegócio e da agricultura familiar, e também opiniões acerca dos dois movimentos. Introdução: Agronegócio e agricultura familiar. O agronegócio faz parte de um dos principais setores da economia brasileira, enquanto a agricultura familiar é constituída por pequenos produtores rurais, sendo a atividade agropecuária a principal geradora de renda. Os dois são âmbitos importantes a serem discutidos. Nele há pilares e características relevantes que podemos levar em consideração para melhor compreensão do assunto. Agora eu vou falar um pouco sobre o que é agronegócio. Denominado também por agribusiness, o agronegócio faz parte de um dos principais setores da economia brasileira. Setor esse que envolve uma cadeia de atividades e a própria produção agrícola, como o cultivo de culturas, a demanda por adubos, fertilizantes, o desenvolvimento de maquinários, a industrialização. O agronegócio, ele não só envolve o campo, como também o meio urbano, através de vetores de promoção de subordinação das atividades rurais, e à medida que o agronegócio vai evoluindo, ele se torna dependente de atividades industriais. Ele tem uma inter-relação com os três setores: o primário, a agropecuária, o secundário, indústrias de tecnologia e de transformação das matérias-primas, e o terciário, transporte e comercialização, onde há uma grande concentração de investimentos. O agronegócio brasileiro é um dos responsáveis, sobretudo nas exportações. Agora eu vou falar um pouco sobre o que é a agricultura familiar. Ela é constituída de pequenos produtores rurais, onde a gestão é compartilhada pela própria família e eles são os responsáveis pelos alimentos disponibilizados para o consumo da população brasileira, como milho, mandioca, pecuária leiteira, suínos, café, aves, entre outros. A atividade agropecuária é a principal fonte geradora de renda e a diversidade produtiva também é uma característica forte desse setor, já que eles aliam a produção de subsistência a uma produção destinada ao mercado. Conforme o censo, os agricultores familiares têm uma participação significativa na produção de alimentos que são consumidos na mesa dos brasileiros. Há uma lei que foi instituída em 2006 que define diretrizes para a agricultura familiar e alguns critérios de identificação, como a prática de atividades rurais, tem área até 4 módulos rurais, mão de obra familiar, renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento, gerenciamento familiar. Como o levantamento feito em 2017, a agricultura familiar empregava mais de 10 milhões de pessoas. As características da agricultura familiar e do agronegócio. No agronegócio, nós temos uma alta reprodutividade, que significa que existem propriedades rurais de médio e grande porte que se destacam em seus ramos de produção, sendo eles a agricultura e a pecuária, uma monocultura, que é realizada na agricultura, que produz só um tipo de cultivo, exceto algumas propriedades que elas se dedicam à pecuária e à agricultura ao mesmo tempo, criando gado e cultivando vegetais. A modernização do campo, englobando máquinas, sementes modificadas, técnicas de cultivo, criações de animais e também o desenvolvimento de produtos para a aceleração do ciclo natural das plantas e dos animais, sendo todos eles resultantes de mudanças tecnológicas ocorridas desde a década de 1950. E um dos mais importantes é a concentração de rendas e riquezas, que é a produtividade do solo na agricultura moderna, ela é elevada devido aos investimentos de capital. Na agricultura familiar, nós temos uma gestão de propriedade que é realizada pela família, uma administração realizada pela família. Dessa maneira, os alimentos que são produzidos, eles também são fontes de renda para o núcleo familiar. A agricultura familiar, ela também é responsável pela produção de alimentos para o consumo da população brasileira. Não é só desenvolvida por pequenas propriedades rurais, mas também engloba indígenas, quilombolas, silvicultores, pescadores e também a indústria extrativista. Tem uma adubação simples,
O solo ele não é desenvolvido com muitos fertilizantes químicos, sendo utilizado para a produção de alimentos e bens de consumo. E tem uma ocupação trabalhista que, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essa atividade ela envolve cerca de 4,4 milhões de pessoas e gera uma renda de subsistência para 70% dos brasileiros. E falando sobre os pilares do agronegócio, temos como exemplo a garantia de renda para o produtor, aumentar programas de pagamento de preço mínimo, melhorando o acesso ao crédito e seguro rural, e negociar dívidas agrícolas e reestruturar as taxas das áreas produtivas, melhorar a infraestrutura de transporte para produtos agropecuários, ou seja, ferrovias, rodovias, aeroportos, portos e logística, investindo em galpões também. Política de comércio exterior e insistir na abertura de novos mercados, agregando valores na produção agrícola e investindo no marketing do produto brasileiro. Pesquisa, desenvolvimento, inovação e investimentos em universidades, destinando uma parte dos recursos produzidos com o agronegócio para a pesquisa e focar na sustentabilidade. Defesa agropecuária e padronizar a revisão da produção agropecuária, agilizando registros de novas variedades transgênicas e promovendo a conscientização de todos os campos produtivos. Institucionalidade do poder público, agrupando as gestões responsáveis pelo agronegócio para ter um melhor desenvolvimento. Apresentando sobre os pilares da agricultura familiar, temos o de desenvolver políticas coerentes e compreensivas que fortaleçam a agricultura familiar, investindo em estruturas institucionais, utilizar mecanismos inclusivos e recursos adequados para obter um compromisso político e a cooperação local, nacional e internacional, auxiliar a juventude e garantir a sustentabilidade e sucessão entre gerações de agricultura familiar, adquirindo terra e recursos naturais, informação, educação, infraestrutura, apresentar novas resoluções com a participação de jovens agricultores em mercados e processos políticos. Promover igualdade de gênero e liderança feminina para empreender e trabalhar no meio rural e a agricultura familiar, tendo acesso a recursos naturais, ativos produtivos e mercados, promover o desenvolvimento de capacidade e o compartilhamento de conhecimentos e experiências para a organização e empoderamento das mulheres, banindo a violência e o abuso, fortalecer a organização familiar e geração de conhecimento, aprimorando as habilidades técnicas das famílias, representando agricultores e fornecer serviços inclusivos no meio urbano e rural, auxiliar e fomentar organizações com ações coletivas e melhorar serviços de comunicação. Melhora a inclusão socioeconômica, resiliência e bem-estar das famílias, propriedades e comunidades, tendo acesso à proteção social, serviços e bens públicos, incentivando práticas e inovações sustentáveis e diversificadas na produção, melhorando a oportunidade geradora de renda. Promover a sustentabilidade para sistemas produtivos e resilientes ao clima, melhorando a capacidade de inovar e aumentar a produtividade de forma sustentável, estimulando cadeias curtas de alimentos, aperfeiçoando a condição dos membros familiares com cadeias justas e de valor. Fortalecer os diversos setores e dimensões da agricultura familiar, de desenvolver inovações sociais que contribuem para o desenvolvimento territorial e sistemas alimentares que protegem a biodiversidade, ambiente e cultura, permitindo a combinação entre os sistemas produtivos, aprimorando inovações sociais e econômicas e a diversificação de oportunidades de trabalho, conectando com as áreas rurais e urbanas. Dando continuidade e ao analisar opiniões sobre esses movimentos, a gente pode concluir que, a partir de desinformações ou falta de conhecimento acerca do assunto, pode-se gerar a ideia de que a agricultura familiar e o agronegócio são polos distintos, colocando-se dispostos um contra o outro. Essa percepção gera uma outra oposição, que desta vez ocorre entre os pequenos e os grandes produtores. O agronegócio ele se constitui a partir de cadeias produtivas com a finalidade de produção e consumo de alimentos, roupas, bebidas e matérias como a celulose.
E podemos observar que cada vez mais existe uma interação maior e mais direta entre produções familiares e cadeias de produção, reafirmando uma integração entre esses dois âmbitos. Através da análise de que, em suma, a maior parte dos grandes produtores de hoje é constituída por migrantes e pequenos produtores do passado, delimita-se a ideia de que a agricultura familiar gera o agronegócio, se esse for o objetivo, e é a partir das pequenas produções que geram-se as grandes produções. Evidencia-se também que o agronegócio não se caracteriza somente a partir de grandes propriedades e grandes produções, mas sim a partir da gestão das práticas agrícolas que estão sendo realizadas. Portanto, conclui-se que não há uma relação de oposição entre essas produções, e sim de evolução para uma possível migração de uma para outra. Considerações finais. Concluímos que o agronegócio e a agricultura familiar não são distintos, e sim que a agricultura familiar gera o agronegócio, já que as pequenas produções geram as grandes. Podemos perceber que cada âmbito tem sua importância de acordo com os seus setores. A agricultura familiar, com maior foco nas suas atividades desenvolvidas pela própria família, e eles quem são os responsáveis pela geração de alimentos disponibilizados para o consumo da população brasileira, e o agronegócio necessitando de uma gestão maior por conta das suas demandas de atividades, já que eles também são responsáveis pela exportação de produtos.